O front headlock é uma posição onde você está de frente para o seu oponente, controlando a sua cabeça e um de seus braços. Basicamente é isso. É uma posição simples, porém extremamente eficaz e que poucas pessoas a compreendem de fato na sua totalidade. Nesse vídeo, dividido em duas partes, eu vou te passar hoje, na parte 1, a visão geral e a teoria acerca do front headlock. Já na parte 2, que vai sair no próximo fim de semana, eu vou te passar um sistema para que, quando você chegar nessa posição, você já esteja um passo à frente do seu oponente e saiba exatamente o que fazer para garantir a sua vitória. Antes da gente mergulhar no conteúdo, eu quero falar rapidinho com a galera que colocou o nome na lista de espera do nosso curso de Wrestling para Jiu-Jitsu. A ideia era lançar o curso ainda esse mês, como eu tinha prometido aqui para vocês. Mas sabe como é, né? Eu ainda não vivo exclusivamente do YouTube e para entregar o curso num prazo tão curto, eu teria que fazê-lo correndo e eu não ficaria 100% satisfeito com o resultado. Basicamente, eu subestimei todo o tempo e trabalho que isso levaria e acabei me precipitando na data aí do lançamento. Então, me perdoem, mas fiquem tranquilos. O curso está em produção e quando ele finalmente estiver pronto, aí sim vou divulgar uma data de lançamento oficial. Primeiro para quem já está na lista e depois aqui no canal também, fechou? Agora sim, vamos ao vídeo. O primeiro passo para a gente dominar uma posição é, na verdade, dar um passo para trás e nos perguntar por que queremos dominar tal posição? Por que deveríamos investir o nosso tão precioso tempo em aprender essa posição específica? Então, primeiro, vamos responder essa pergunta. Existem posições claramente dominantes. Ninguém vai negar o domínio que uma montada ou um controle das costas oferece. Porém, o John Danaher nos chama a atenção para um princípio muito importante no jiu-jitsu, o que ele chama de Gateway Principle, o que nas minhas anotações eu traduzi como princípio da ponte. Esse princípio diz que nem todas as posições no jiu-jitsu servem como um fim em si mesmo. Algumas posições vão servir principalmente como uma ponte para algo diferente. Elas vão servir como um passo ou uma etapa para algo maior. Nós devemos ser capazes de identificar essas posições e dar a elas o seu devido valor. O front headlock é um exemplo claro do princípio da ponte. Jamais ele será o seu objetivo final. Afinal de contas, você nem pontua ao chegar num front headlock. Porém, ele vai funcionar como um excelente meio para que a gente chegue ao nosso fim. A nossa finalidade no jiu-jitsu, principalmente no contexto competitivo, é sempre vencer. E existem duas formas da gente vencer uma luta. A primeira é finalizando o nosso oponente. A segunda é fazendo mais pontos do que o nosso oponente. O front headlock vai funcionar como uma ponte para esses dois caminhos à vitória. Começando pela pontuação. Front headlock será uma ponte para alcançarmos as costas do nosso oponente, o que, se conseguirmos, pode nos render não só um controle absoluto sobre ele, como também a pontuação máxima que uma posição pode alcançar, 4 pontos. Já pela outra via, a da finalização, ao causarmos reações defensivas no nosso oponente, quando tentamos circular para as costas dele, ele pode nos oferecer brechas para que a gente entre em diversos tipos de estrangulamentos, e assim terminar rapidamente a luta. Bom, agora que você já sabe o que é o front headlock, por que ele é importante e quais são os seus objetivos nessa posição, vamos entender quais são as 4 habilidades essenciais e sequenciais propostas pelo John Danaher que a gente deve desenvolver para dominar essa posição. As 4 habilidades são: 1. A habilidade de garantir a posição, ou seja, da gente chegar nessa posição. E vão existir 2 métodos principais: métodos proativos e métodos reativos. Os métodos proativos são aqueles em que a gente vai atrás e conquista a posição. Um ótimo exemplo disso seria conseguir a posição através de um snap down. Já um exemplo de método reativo seria, por exemplo, uma defesa a um double leg do nosso oponente, onde ele tenta a queda contra a gente, mas a gente defende e a cabeça dele fica mais baixa que o nosso cotovelo, permitindo então a gente entrar na posição. A segunda habilidade é a habilidade de estabelecer controle total da cabeça e ombros do adversário. E aqui a gente precisa guardar as devidas proporções. O front headlock, como eu disse, não é uma montada ou um controle das costas. A gente não vai conseguir ficar ali por minutos dominando o nosso oponente. Porém, a gente deve pelo menos estabilizar a posição. E para isso, existem 2 pontos principais aqui. A gente deve ter 3 pontos de controle, que serão o queixo, o cotovelo e a parte de trás da cabeça do oponente. E o segundo ponto principal aqui é ficar atento aos problemas centrais que essa posição carrega, sendo eles o problema da distância e o problema do alinhamento. Onde o problema da distância se refere a algumas saídas que o nosso oponente pode tentar se afastando de nós. E o problema do alinhamento se refere às saídas que o nosso oponente pode tentar se desalinhando da gente.
A terceira habilidade é a habilidade de criar uma ameaça de finalização imediata, que é justamente o que vai causar fortes reações defensivas no oponente que a gente vai poder aproveitar. O principal meio para criar isso será a High Wrist Position. Se a gente conseguir deixar o nosso pulso alto acima da clavícula do oponente, uma forte ameaça de estrangulamento será imediatamente criada. Isso porque esse pulso alto, ou a High Wrist Position, reúne todas as variações de guilhotinas. A quarta habilidade é a habilidade de concluir a jogada, digamos assim. Ou seja, pegar as costas, finalizar com variações de katagatame ou guilhotina e, no caso do nosso oponente se levantar, derrubá-lo e imobilizá-lo. Junto com isso, o John Danaher também nos oferece os 5 princípios fundamentais que irão permear todo o sistema do Front Headlock. São eles: 1. O princípio da vantagem e domínio. Nesse princípio, o John Danaher nos diz que nem todas as posições dominantes vão oferecer pontuações para a gente, mas nem por isso devemos menosprezá-las. Algumas posições não vão nos gerar pontos, porém elas vão nos ajudar a estabelecer o nosso domínio sobre o nosso oponente, que futuramente poderá ser convertido em pontos ou mesmo em finalizações. O Front Headlock é um exemplo claro de uma posição de vantagem. 2. O princípio do fechamento duplo. O nosso pescoço possui artérias que levam oxigênio ao cérebro. A maioria das finalizações empregadas no Front Headlock fazem um bom trabalho de fechar uma das artérias carótidas. Algumas finalizações podem fechar até as duas. Justamente por isso, nós favorecemos a High Wrist Position. Quando a gente alcança a High Wrist Position, a gente está certamente fechando as duas artérias carótidas do nosso oponente. É como um torniquete no pescoço do nosso adversário. 3. O princípio da ponte, que é o princípio que eu comentei anteriormente. 4. O princípio da ameaça inicial. Se você consegue criar uma forte ameaça inicial em qualquer posição e gerar uma forte reação defensiva no seu oponente, você vai imediatamente se colocar numa forte mentalidade de: o oponente reage ao que eu estou fazendo. Eu estou no controle da luta. E 5. O princípio do cotovelo imóvel. Quanto mais afastado está o nosso cotovelo do nosso torso e quadril, mais fraco esse braço se torna. Como regra geral, queremos manter nossos dois cotovelos próximos ao nosso torso e quadril, para maximizar a nossa força de puxar, principalmente. Apenas na hora de realmente entrar na finalização, podemos relaxar um pouco o posicionamento, mas mesmo assim, no estágio final da finalização, nós devemos retornar o nosso cotovelo em direção ao nosso quadril. Aqui o John também enfatiza a necessidade da gente saber diferenciar bem a posição do cotovelo para o propósito de controle e a posição do cotovelo para o propósito de finalização. Agora que já vimos bastante teoria, vamos entender na prática como ganhar lutas a partir do Front Headlock.